Oi, gente! Oi, gente! Ontem foi meu aniversário. Tipo, eu não sei que dia eu vou conseguir colocar esse vídeo, mas ontem, dia 15, foi meu aniversário. Obrigada a todo mundo que mandou parabéns. Mas aí então eu pensei em fazer um vídeo sobre o melhor presente que eu recebi na minha vida. E as pessoas me perguntam: o que muda quando a gente tem um filho? A sua vida muda completamente. Tipo, coisas que você nunca pensou antes. Coisas que você nunca fez antes. E esse assunto é um pouquinho polêmico. Porque não se pode falar mal da maternidade ou da paternidade. Se bem que falar mal da paternidade, até que, né? Mas não pode falar mal da maternidade. E também em homenagem a Angelique, o Miguelzinho nasceu. Lindo, coisa mais linda. Coisa linda. Se você já nasceu, tem muito tempo, Antônio. Eu não canso, olha. Eu canso isso, olha. Parabéns. É isso. É isso. Então, Então, se você ainda não tem filho, provavelmente um dia vai ter. E é sobre isso que é esse vídeo. Coisas que não te contam, que você passa antes e depois de ter um filho. A gravidez é um momento que é foda, porque cada pessoa é de um jeito diferente na gravidez. Tem gente que não sente nada. Tem gente que a vida vira um inferno. Eu fiquei tão grande na gravidez, mas tão grande, que teve uma vez que eu sentei no chão pra limpar o armário da cozinha. Eu tive que esperar 40 minutos o Ismael me socorrer, que ele estava dormindo, porque eu não conseguia mais levantar. Fiquei igual uma tartaruga virada. Mas tem gente, não senti enjoo, tinha muita azia. Mas cada um é gente. Tem gente que passa pela maternidade saltão, sambando e dane-se. Tem gente que não aguenta ficar em pé. E eu ficava um tempo em pé, meu pé inchava desse tamanho. Mas a coisa pega fogo depois que a criança nasce. Porque não é só você inteira que muda. Não é só sua casa que muda. Aqui muda também. E o que muda? Primeiro você vai ser responsável por uma vida. a vida Isso é sinistro. já tem vida. Quando você sai da maternidade com o seu bebezinho, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né? Ó, por quê? Você vai ser completamente responsável por ele. E depois você tem que planejar que você vai um dia soltar essa criança no mundo. Então, praticamente é um cheque em branco que te deram, que você vai preencher com o valor que você quiser. Uma dessas coisas que não te contaram, que amamentar dói. Sim, amamentar dói pra caralho. É tipo quando pega um bico, imagina pegando o bico do seu peito e passando no ralo. É basicamente isso. Então, não se pode falar isso porque fala, você está desentindo. Não se pode falar. Mamãe, não pode botar liga. Não se pode falar isso porque dizem que você está desincentivando Foi eu que falei. a amamentação. Foi você que falou isso? Pô, filho, tá politicamente correto demais, hein? Mas a verdade, isso dói. Pelo menos no começo isso vai doer. Segunda coisa da maternidade, e a segunda também é sobre a amamentação. Quando você sair, seu peito vai encher de leite e vai vazar. E tipo, quando eu ia pra faculdade, quando eu tava voltando da faculdade, teve uma vez que eu tava com a blusa assim, ó, de botão. E eu ia com a blusa fechada até aqui, porque já usava uma blusa bem mais larga. E o peito enchendo. Aí eu ia abrindo. Tem uma vez no ônibus que os botões focaram, ficou tipo o peito todo quase pra fora, assim, aquelas veias saindo. Parecia uma atriz pornô. E o peito vazando leite. E tipo, as pessoas encostam em você, o peito vaza leite. Era assim. Pelo menos não doía mais nessa época. Mas isso também não te falam. Quando você vê a foto lá da mãe amamentando o bebê e tal, parece que é maravilhoso. E realmente é, em partes. Terceira coisa que não te contaram. Você vai ficar com medo de morrer. Talvez nem todo mundo, mas eu e Ismael a gente ficou com essa neura de que a gente vai morrer e vai deixar o Antônio órfão.
E você começa a ter medo de umas coisas meio loucas, assim, tipo, uma vez eu saí, eu fiquei com medo porque eu tinha que andar um pedaço pra pegar o táxi pra voltar. Eu fiquei com medo de ser morta, esfaqueada e deixar meu filho aí. Coisa que eu nunca tive medo antes. Tipo, eu andava, nunca me preocupei. Não, você se preocupa, mas tipo, não era uma coisa meio que era... Eu fiquei com os medos irracionais, assim, de que alguma coisa pode acontecer comigo e meu filho vai ficar sem mãe. E o Ismael passou a cuidar bem mais da saúde dele do que ele cuidava antes. Também com medo de morrer e deixar o Antônio. Quarta coisa que muda. Você nunca mais vai ler um jornal igual você lia antes. Por quê? Quem imagina? Você abre o jornal e tem uma notícia de uma criança que foi morta, que foi... Você começa a imaginar que é seu filho, que podia ser o seu filho. E aquilo te dói, não que antes não doesse, mas isso começa a doer de uma forma quase física quando você vê alguma maldade sendo feita com a criança. De verdade, você tem pesadelo com aquilo, você chora por aquilo, você realmente fica desestruturado com notícias que envolvem crianças. Eu pelo menos fico e mudei muito em relação a isso. Entender as coisas que seus pais faziam com você, provavelmente não deixava ir no rock, não deixava você fazer isso, não deixava, talvez ficava com medo se você voltasse tarde pra casa, falava que nada, é tranquilo. Mas você começa a raciocinar o porquê que eles faziam isso. Seu filho atrasa 10 minutos da escola, o Antônio, atrasa 10 minutos da escola, eu já começo a imaginar que alguma merda aconteceu. Já fico logo no portão esperando a Topic, ligando, gente, cadê meu filho, cadê meu filho? Você fica meio assim mesmo, eu não sei nem como vai ser quando ele entra no adolescente. Espero melhorar nesse ponto pra, né, deixar ele ter uma vida feliz, né? Eu não sei qual ponto eu tava. Acho que era no quarto, quinto. Acho que é quinto, então vamos pro quinto. Quinto, ou sexto, ou quarto. Sua casa vai virar um caos. De brinquedo, de criança correndo, de gritaria. Não, filho, pelo amor de Deus. Onde você achou isso? Que a criança tava na mão, gente. Doido. Enfim, até isso. Seu filho vai pegar a faca e sair correndo, né? Sua vida não vai ser, sua casa não vai ser como antes. Algum ponto aí. Outra coisa que muda. Tchau, preguiça. Sim, porque antes você queria almoçar e deitar no sofá e assistir TV, ou no domingo dormir a tarde inteira. E não, você não pode mais fazer isso. É tipo, eu sempre falo com o Antônio, nossa, você esperou eu sentar pra me pedir, porque é eu terminar de fazer tudo que eu tenho que fazer, pegar o meu celular, sentar no sofá, aí fala, nossa, vou ficar uns 10 minutos aqui deitado, com o celular na mão. Aí chega o Antônio, mãe, tô com sede, mãe, quero fazer xixi, mãe, sei lá o que, mãe. E não era como antes, era com minha mãe, falava, Nayane, vai lá comprar pão. Eu falo, nossa mãe, acabei de ligar o computador, espera aí uma meia hora que eu vou, dá uma meia hora aí, que eu já vou. Mas não tem como, você não tem que dar água, você tem que dar comida, você tem que... A criança quer ir ali, a criança quer fazer isso. Então, essas preguiçinhas... Você vai perder a paciência? Sim! Vocês acham que a gente nunca briga com o Antônio, que ele é sempre engraçadinho, sempre... Mas acontecem coisas e a gente tem que brigar com ele, tanto eu quanto o Pato. Por quê? Porque a gente não quer criar um monstro, né, gente? E faz pirraça, e faz birra, e não quer ir pra escola, ou quer ir pra escola, tipo, num domingo. Essas coisas acontecem. E vai ter uma hora em que você vai perder a paciência, você vai fazer assim... Ah! Morrer! Ferro de vida! Sim, vai ter horas que você vai fazer. Vai ter horas que você vai fazer isso, sim. Eu sei que não é esse jeito de falar com ninguém, eu sei. Outro ponto, seu filho vai te perguntar coisas que você nunca imaginou que você teria que explicar pra ele. Como, por que que homens têm pipi e mulheres não têm? Uma vez, tinha uma menininha e ela tava de calcinha
E ela baixou a calcinha e subiu, assim, ela tinha a idade do Antônio. O Antônio me puxou de lado e falou: mãe, cortaram o piu-piu dela. Cadê o piu-piu dela? E você tem que explicar que as meninas não têm piu-piu. Isso fica meio confuso naquele nossa, mas depois ela desencana disso. Mas na hora você, né, fica meio... Como que eu vou explicar isso, gente? Pra criança de 3 anos. Mas depois é tranquilo. Outra coisa que eu sempre penso é que as pessoas também me perguntam como que é pro Antônio que ele é exposto na internet. Assim, muitos... Acho que não, muitos não, né? A grande parte de vocês conhecem o Antônio pela internet. Não é verdade? E vamos ser sinceros, o Antônio não começou, tipo, nasceu e foi exposto na internet, assim, né? Eu não sei, eu tirava foto, o Antônio peidava, eu tirava foto. E não me arrependo, tá? Outro ponto, você tira foto de tudo, porque de um dia pro outro, uma criança tem diferença e você não vai voltar atrás pra ver ele. Então grava e tira foto de tudo. Então, a gente meio que dá uma controlada. Mas a gente faz o que o Antônio gosta. Então, às vezes, ele quer gravar snap. Às vezes, ele quer gravar junto com a gente. Às vezes, ele quer isso. Às vezes, quer aquilo. Gosta de tirar foto. Então, não vejo problema. O que eu vejo, de verdade, de problema... É um vídeo que eu assisti ontem. Em que o pai, que é o youtuber... botou no meio do vídeo... O filho dele tem a idade mais ou menos do Antônio. E é um vídeo que o filho dele, ele gravou o filho dele fazendo cocô. Tipo, ele ainda fica na porta do banheiro chamando o menino de cagão e o menino pedindo pra ele parar o tempo inteiro. Isso eu nunca faria. Porque eu acho que isso vai expor a criança ao ridículo. Todo mundo faz cocô. Ah, não, todo mundo faz cocô. Sim, todo mundo faz cocô. Mas quem gostaria de ser filmado e colocado na internet fazendo cocô, gente? Ninguém! Não é questão de ser criança, ninguém! Tem gente que não gosta nem de que a mãe posta foto dele de fralda ou de cuequinha quando era bebezinho. Daí é respeitar a individualidade da criança. E eu tento sempre fazer isso. Eu e o Ismael, a gente sempre respeita a vontade do Antônio e também a individualidade dele. Tem hora que ele vai querer vir aqui, vai querer dar tchau, mas tem hora que ele quer brincar, ele quer fazer outras coisas. A gente não... Ou gravar situações dele em que ele não gostaria de que daqui a 10 anos alguém visse na internet. Ainda mais que a pré-adolescência é um momento muito assim, né? Às vezes ele não liga. Às vezes quando ele tiver 14, 13 anos, esse menino, ele não vai ligar. Mas talvez ele ligue e, porra, você coloca um negócio na internet, vai estar pra sempre. É inapagável. Alguém pode baixar. É colo? Nossa, que menino sujo. Alguém... Ela tinha a cor. É. Ela foi bem azul. É verde. Verde. É. Isso, mamãe. Você fala das coisas básicas, né, gente? Você vai dormir pouco, você vai comer... Sabe aquele estado? Depois que filho parir, nunca mais minha barriga enchia? Tipo assim, tipo... Você vai, na hora que você terminou de dar comida pra ele, você vai pegar a comida, você vai sentar pra comer. Aí vai começar, eu quero isso, eu quero mais, mãe, caí, aí é... E é um amor inimaginável, gente. Acho que vocês que ainda não têm filho, vocês ainda não têm ideia do quanto é amar alguém mais do que ama você mesmo. Tipo, você daria a sua vida, você daria tudo pelo seu filho. E é isso. Mas as pessoas têm que pensar muito bem antes de colocar uma criança no mundo. Porque não é fácil. Sim, criar um filho não é fácil. Criar um filho não é só alegria. Tem seus momentos ruins também. E sim, vai ter momentos que você quer ficar sozinha. Vai ter momentos em que você quer fazer alguma coisa e seu filho tá lá, você vai se aborrecer. Vai ter momentos que você quer dormir. Na hora que você fechar o olho e falar, nossa, finalmente eu vou dormir. E seu filho acorda, seu filho teve um pesadelo, você tem que acalmar ele, você tem que deitar do lado dele, você tem que contar uma história pra ele. Isso acontece. Você abre mão, às vezes, de uma noite bem dormida. Você abre mão de ir numa festa. Isso não é ruim.
Nossa, tô com uma coceira. Isso não é ruim, isso é bom. E você tem que pensar pra caralho. Você tem que pensar pra caramba. Viu como é difícil? Nas coisas que você vai falar e vai fazer, porque o seu filho vai repetir. Então, por exemplo, você vai tomar mais cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, com todas essas coisas, porque você vai ver o seu filho repetir exatamente quem você é. Isso é o que mais assusta. Todo mundo fala merda quando tá sozinho. Quando tá sozinho, quando tá lá com seus amigos, com sua família, todo mundo fala merda. Só que a criança não tem um filtro, né? A criança não tem um filtro. Ela absorve aquilo. E às vezes o que você fala, a criança repete, sem aquele, né? Eu estou com meus amigos, repete na cara de todo mundo. Então, você tem que, né, dar uma segurada nisso. Por exemplo, eu sempre falo com o Antônio que quando ele fala, ele não gosta de nada que é rosa, nada que... Não gosta de nada assim, muito feminino. Nem que tenha assim tá lá, um monte de dinossauro, um monte de bicho e tem um pingo rosa. Ele fala, já não quero. No outro dia eu comprei uma boia, só porque tinha uma menina em cima da boia e falou, não, isso daí é de menina, eu não quero. E eu nunca ensinei isso pra ele, nem eu, nem o pai dele. Ele realmente não gosta de nada que tenha florzinha ou que tenha, não gosta, é dele. E eu tenho que respeitar isso também. Mas você tem que ensinar pra ele não gostar de rosa, porque cada pessoa é cada pessoa e cada pessoa gosta de uma coisa diferente da outra. Mas você tem que ensinar que tudo bem se o amiguinho dele gosta de rosa e ele não. Então você começa a prestar atenção nessas coisas. Eu não quero de rosa. Mas esse vídeo é mais pra comemorar o nascimento do Miguelzinho. Beijo ali. Concentra seu ki aí que você vai conseguir. Um beijo pra você e pro pai da criança, pros avós. Parabéns mesmo de coração. E eu vou te enviar a roupinha de dinossauro do Antônio. Eu não esqueci. Fala assim, beijo pessoal. Beijo, pessoal. Sempre triste, ele dá uns beijos tão tristes. Faz feliz assim, beijo pessoal. Beijo, pessoal.